Por que plantamos tudo de novo a cada ano, apenas para começar do zero outra vez? Por que aceitamos um ciclo de semeadura, colheita e trabalho renovado, quando existem plantas que permanecem por anos? E se justamente essas plantas não apenas economizassem tempo, mas criassem segurança alimentar a longo prazo? Mais importante ainda, qual é o papel do próprio solo nesse sistema? Fique atento, pois vamos começar agora com uma planta que se comporta quase como uma árvore frutífera, a moringa. Top 1. Moringa. A moringa, também conhecida como árvore baqueta, é uma das plantas lenhosas comestíveis de crescimento mais rápido em regiões tropicais e subtropicais quentes. Esta planta se comporta como uma árvore produtora de vegetais, já que quase todas as suas partes são aproveitáveis. As folhas jovens são tenras e podem ser colhidas regularmente. Elas podem ser usadas frescas, cozidas ou secas e aproveitadas durante todo o ano. As longas vagens de sementes, muitas vezes chamadas de baquetas, também são comestíveis enquanto são jovens e macias. Uma vez estabelecida, a moringa cresce com muito vigor. Em climas adequados, ela atinge rapidamente sua altura total, mas responde de forma excelente à poda. A poda regular estimula o crescimento de folhas novas e frescas, criando um ciclo contínuo de colheita. A moringa é especialmente valorizada em regiões com estações secas, pois permanece produtiva mesmo sob condições difíceis. Ela prefere solos bem drenados, sol pleno e prospera melhor onde geadas são raras. Para hortas caseiras de longo prazo, a moringa oferece uma fonte confiável de hortaliças de folha a partir de um único plantio, ano após ano. Top 2 Chaia. A chaia, muitas vezes chamada de espinafre de árvore, é um arbusto perene ou pequena árvore que produz folhas comestíveis em abundância em climas quentes. Uma vez que a planta esteja bem enraizada, ela pode durar muitos anos, quase sem necessidade de manutenção intensiva. Em regiões tropicais e subtropicais, a chaia se desenvolve como uma planta robusta e de baixa manutenção, que tolera bem o calor e sobrevive a períodos de seca. A planta fornece continuamente um novo crescimento de folhas, que pode ser colhido regularmente. Isso cria um ciclo de colheita confiável e recorrente a partir de um único plantio. No entanto, há um aviso de segurança crucial. As folhas de chaia nunca devem ser consumidas cruas. Elas devem ser sempre cozidas, pois o calor neutraliza substâncias de ocorrência natural que podem ser problemáticas no estado cru. Tradicionalmente, as folhas são fervidas ou cozidas em fogo brando antes de serem usadas nas refeições. Este passo é obrigatório. Preparada corretamente, a chaia torna-se uma fonte constante de hortaliças de folha, comportando-se como uma pequena árvore de vegetais perene e fornecendo colheitas confiáveis por muitos anos. Top 3. Catuque. O catuque, também conhecido como folha doce, é um arbusto perene tropical, especialmente valorizado por suas folhas tenras e ricas em nutrientes. Após o estabelecimento, o catuque se torna um arbusto lenhoso com folhagem densa, atingindo geralmente uma altura de cerca de 1,80 a 2,40 metros. Devido ao seu crescimento compacto, é ideal para a meia camada média de uma horta de alimentos perenes ou floresta de alimentos. Colhem-se principalmente as folhas jovens e as pontas dos brotos. Estas podem ser consumidas cruas ou levemente cozidas. Quem colhe regularmente as folhas externas estimula o novo crescimento e obtém uma produção quase o ano todo. É exatamente aqui que reside a força do catuque. Um suprimento contínuo de hortaliças de folha, sem a necessidade de replantio constante. Sob condições climáticas adequadas, o catuque pode permanecer produtivo por 10 anos ou mais. Ele prospera especialmente bem em regiões tropicais e subtropicais, preferindo meia sombra, solo rico em nutrientes e umidade constante, embora se mostre surpreendentemente tolerante após estar estabelecido. A planta não tolera geadas. O catuque é, portanto, uma hortaliça de folha perene e rica em proteínas, que fornece colheitas de longo prazo com o mínimo de esforço. Top 4. Couve-árvore.
As couves-árvores diferem significativamente das variedades de couve anuais. Em vez de morrer após a floração, elas desenvolvem caules grossos e lenhosos e continuam a crescer por muitos anos. Estas plantas perenes podem atingir uma altura de cerca de 1,80 a 3 metros, formando uma estrutura estável e permanentemente produtiva no jardim. As folhas grandes e verde escuras podem ser colhidas durante todo o ano. O ideal é começar pelas folhas de baixo, deixando a folhagem superior para que a planta continue crescendo. A poda regular promove um crescimento mais arbustivo e aumenta significativamente a produtividade. Diferente das variedades de couve convencionais, semeadas anualmente, a mesma planta permanece produtiva por anos. As couves-árvores podem produzir de 5 a 10 anos, ou até mais, especialmente em climas sem geadas. Elas prosperam melhor nas zonas climáticas 8 a 11, tolerando geadas leves, mas necessitam de proteção contra congelamentos fortes. Elas não são propagadas por sementes, mas por estacas. Com a couve-árvore, cria-se uma camada de hortaliças de folha duradoura e nutritiva no jardim, exigindo significativamente menos trabalho do que as culturas anuais clássicas. Top 5. Couve perene. A couve perene é uma variante robusta e duradoura da couve clássica, que se diferencia claramente das variedades anuais. Enquanto a couve comum morre após a floração, esta forma permanece produtiva por muitos anos. A planta desenvolve caules grossos e lenhosos e cresce até se tornar uma planta vigorosa e arbustiva, que forma continuamente folhas grandes, verde escuras e ricas em nutrientes. A colheita é feita de forma contínua, removendo-se as folhas externas. Este procedimento estimula o novo crescimento e garante que a planta permaneça produtiva ao longo de várias estações. Em climas temperados, a couve perene pode até sobreviver a geadas leves, tornando-se uma fonte confiável de hortaliças frescas durante grande parte do ano. Com o mínimo de cuidado, a planta permanece produtiva por 5 a 7 anos ou até mais. Ela prospera especialmente bem nas zonas climáticas 7 a 10, preferindo solos bem drenados, sol pleno à meia sombra e rega moderada. A couve perene constitui, assim, uma base estável para uma horta de alimentos permanente, que fornece colheitas ano após ano sem a necessidade de ser replantada constantemente. Top 6. Couve marinha. A couve marinha é um vegetal perene notável, que se comporta quase como um pequeno arbusto de vegetais. A partir de um único plantio, ela pode produzir brotos comestíveis por 10 a 15 anos. A planta forma um rizoma forte e persistente, que brota novamente a cada ano e desenvolve tufos de folhas estáveis e eretos, com uma altura de cerca de 60 a 90 centímetros. Colhem-se, principalmente, os brotos jovens e tenros no início da primavera. Nesta fase, eles são particularmente aromáticos e podem ser branqueados ou cozidos no vapor. A colheita deve ser feita enquanto os brotos ainda estão macios. O corte regular estimula o novo crescimento e mantém a produtividade da planta por muitos anos. A couve marinha é especialmente adequada para regiões costeiras temperadas. A planta tolera temperaturas mais frias e geadas leves, preferindo um solo bem drenado em sol pleno. Uma vez estabelecida, exige pouca manutenção. Com a couve marinha, cria-se uma fonte de colheita confiável e de longo prazo, que fornece brotos comestíveis continuamente por mais de uma década e enriquece o jardim de forma duradoura. Top 7. Alho poró perene. As variedades de alho poró perenes, incluindo, por exemplo, o alho poró de Babington, pertencem às espécies de allium de longa vida que se multiplicam no subsolo e retornam ano após ano. Ao contrário das plantas de alho poró anuais, que precisam ser plantadas a cada estação, essas variedades estabelecem uma presença permanente no jardim. Uma vez enraizadas, elas formam touceiras persistentes de folhas verdes e tenras, que brotam de estruturas de bulbos subterrâneos. Com o tempo, essas plantas se multiplicam naturalmente, formando grupos maiores e mais densos, o que aumenta continuamente sua produtividade. Colhem-se as folhas externas, enquanto a base permanece intocada. Dessa forma, a planta pode continuar crescendo e fornecer alho poró fresco ao longo de várias estações.
Este ciclo contínuo garante um suprimento estável e sustentável. Com bons cuidados, as variedades de alho-poró perenes podem produzir por 10 anos ou mais. Elas prosperam nas zonas climáticas 5 a 9, preferem solos bem drenados, sol pleno à meia sombra e toleram geadas leves assim que estabelecidas. Assim, elas constituem uma fonte duradoura e confiável que cresce no subsolo, fornecendo ao jardim folhas aromáticas a longo prazo. 7 plantas, um único plantio e anos de colheita contínua. Essas hortaliças perenes mostram que uma horta não precisa começar de novo todos os anos. Quem escolhe com sabedoria e aposta em estruturas duradouras, cria estabilidade, economiza trabalho e ganha segurança alimentar a longo prazo. Se você gostou desta série, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Assim você não perderá outras plantas que podem transformar seu jardim de forma sustentável.